Olá, gente. Paulo Maués Correia, mais uma vez por aqui, em mais um vídeo neste canal. Muito grato pela companhia. Esse é um vídeo, gente, bom, é difícil negar que sou professor de português, né? E esse vídeo ilustra exatamente isso. Um ex-aluno meu, obviamente eu vou manter em sigilo a identidade do rapaz, me mandou um texto, uma breve redação, para que eu fizesse uma apreciação. E como eu fico sempre desestimulado de fazer correção sozinho e também muito desestimulado em saber que o meu trabalho atingirá somente uma pessoa, ele me autorizou a utilizar a redação dele para um exercício de correção. De repente, tem outros estudantes que também estão assim se preparando para prestar concursos e de repente, né, tem assim uma ajuda a mais nessa fase preparatória com este vídeo, né? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela com o trabalho dele, tá certo? Eu vou ficar pequenininho aí, gente. E aproveito para convidar o pessoal que não está inscrito no canal, que se inscreva, ajude a somar a essa nossa atividade aqui. Já são mais de 4.000 pessoas inscritas, né? Agradeço a essas pessoas todas que se inscreveram, que em algum momento da sua história passaram por aqui e assistiram algum vídeo que, bom, agradou, né? A ponto de se inscreverem. Muito grato mesmo. Então vamos para a redação do meu aluno. Eu já ia dizer o nome dele, não pode, gente. Vamos lá. Esse é o texto. Ele mandou, olha, todo organizadinho na prancheta. Deixa eu levantar aqui, focar no texto. A prancheta já foi. Então vamos lá. Gente, deixa eu tirar do modo estúdio aqui para ficar maior. Agora sim. Para eu poder enxergar, né, povo? Depressão, uma questão social em pauta. Aqui, obviamente, o cuidado com os recursos específicos da linguagem, no caso aqui da língua portuguesa, são regra em todo qualquer tipo de produção. E aí a gente tem duas alternativas, né? Depressão seria um título, né? Dentro desse conjunto que está aí na primeira linha do texto, haveria um subtítulo, né? Depressão, dois pontos, uma questão social em pauta, ou então tudo seria um título só. Depressão, vírgula, aí nós usaríamos a vírgula, mas do jeito que está não está bom. Precisa realmente de um elemento, que podem ser os dois pontos ou a vírgula, tá certo? Então vamos lá. Quando o assunto é depressão, faltou uma vírgula aqui. Toda vez que você prepara a entrada para uma oração principal, né? Pode ser um tópico adverbial, pode ser um tópico contextual, né? Temporal, você isola com vírgulas, né? O tópico adverbial de um modo geral, né? Quando o assunto é depressão, vírgula. Percebe-se que são, deixa eu ver se eu vejo aqui melhor no tamanho ampliado, né? Que suas, né? Pronto. Percebe-se que suas problemáticas, aí a gente tem um problema na problemática, né? Que é a ausência do acento. Todas as proparoxítonas são acentuadas em português, né? Problematicas, não, problemáticas. Né? Suas problemáticas com acento tem, perfeito, plural no verbo tem. Esse é um problema muito recorrente, né, na produção dos nossos estudantes. Eles não têm um cuidado em relação à concordância na utilização do verbo ter, quando se trata do plural. Tem, ele tem, singular, sem acento. Eles têm, plural, com acento. Tá? Tem âmbitos, olha, foi descuido na problemática, já que âmbitos é o mesmo caso, o proparoxítono ele acentuou. Tomar mais cuidado, filho. Né? Percebe-se que suas problemáticas têm âmbitos globais, ponto. Aqui é uma linguagem um tanto quanto empolada, ele poderia ser mais preciso. Acho que o enfeite tem que ser no momento certo, né? Já começou com muita imponência, ele poderia ter sido mais simples, mais cuidado da acentuação, né? Mas está valendo até aqui. Nesse sentido, vírgula, tal circunstância, mas tal circunstância. O tal é um deítico, ele retoma algo exposto antes, né? Então, o que seria esse tal? Tal seria referente
ao fato de que, quando se trata de depressão, essas problemáticas têm âmbitos globais. Então, nesse sentido, tal circunstância, acentuou circunstância, promove a necessidade de uma reflexão social sobre seus efeitos negativos para a sociedade moderna que a enfrenta. Era lá. Nesse sentido, tal uma reflexão sobre seus efeitos negativos para a sociedade que a enfrenta. A enfrenta quem? Tal circunstância, né? Aí das problemáticas terem âmbito geral, âmbito global, desculpem. Então, o que a gente observa aqui? Que talvez esse a enfrente, esse a, esse pronome que remete a algo feminino e singular, não se refira, de repente, à necessidade, mas sim à depressão. Se for a depressão, está muito distante. A depressão está na primeira linha, nós já estamos aí na quinta, tá certo? Então, uma recomendação sempre: ser mais preciso em relação a esses elementos que retomam um dado anterior, tá certo? Aqui ficou um tanto quanto eu fiquei na dúvida, né? E como leitor experimentado, né? Imaginem que na hora de avaliar a pessoa não vai ler só essa redação, ela de repente não vai ter paciência para ficar tentando decifrar se corresponde a isso ou aquilo, tá? Aqui do jeito que está é a necessidade, que é o elemento imediatamente anterior, feminino e singular, né? Mas então ficaria assim: se fosse para dizer que era a depressão, seria o caso de repetir. Tá bom? Ou então usar um outro elemento que seria equivalente. De repente, é problema de saúde, alguma coisa assim, né? Então, vamos aqui para a continuidade. Em primeiro plano, vírgula. Aí aqui, gente, o que acontece? Eu acho que é uma moda em relação à coesão do texto. Para dar essa ideia de que o texto está continuando, ele está devidamente articulado, eu tenho observado que os meninos aprenderam uma fórmula, né? Primeiramente, ou então em primeiro plano, tudo que leva a palavra, toda a construção que leva a palavra primeira ou primeiro, acaba se encaixando exatamente no segundo parágrafo do texto. É como se fosse uma norma, né? Um molde. Não precisa ser assim, né? O que a gente pode colocar? Antes de mais nada, há que se destacar. Bom, mas aí tem que ver se é uma linguagem equivalente ao nível do aluno, né? Olha, em vez de dizer primeiramente, depois segundamente, terceiramente, eu posso utilizar os elementos que dão essa ideia de embalo. Antes de mais nada, é necessário destacar que, né, nesse contexto, um item inicial a pontuar. Bom, tem várias alternativas para você fugir dessa forma, né? Não que ela esteja errada, gente, é porque o que acontece? Fica parecendo que você saiu de uma produção em série, né? Não é legal. Mas, em último caso, tá bom usar. É porque, assim, o papel aqui, gente, não é dizer se está certo ou se está errado, pura e simplesmente, mas sim se funciona, está funcionando aqui, mas também apontar possibilidades para que a produção seja melhor, tá bom? Então, em primeiro plano, vírgula, a depressão surgiu como uma das doenças. É um S mesmo depois, gente? É porque tá doenção, né? Uma das doenção. Então, aí ajeitar. É um equívoco no. Vamos classificar no erro de digitação. Classificar como erro de digitação. Então, doenção é uma doença muito grande, né? Como uma das doenças que mais vem. E aí, se é uma das doenças que mais vem, esse vem é plural, tá? Faltou o acento. Vem prejudicando a saúde mental do homem no século XIX. Aí aqui eu suponho que ele quisesse escrever século XXI, e aí seria o inverso, XXI, tá bom? Mas aqui se ele fosse tratar do século XIX, obviamente ele usaria o spleen, né? Que a gente vê em poetas famosos e maravilhosos, como Baudelaire, por exemplo, né? Mas aí é outra história, vamos ficar aqui, tá? Então eu suponho que seja 21. De início, por muitas essa doença não era levada a sério, talvez por muitos, né?
eu que li errado aqui. Por muitos, essa doença não era levada a sério. Aí, olha só, deixa eu olhar se é uma má impressão minha, se é da tela do meu computador. Não, eu observei assim um pinguinho em cima do a sério, né? Não era levado a sério. Será que ele ficou na tentação de colocar uma crase, né, gente? Mas não tem crase aí, não tem um acento grave, porque sério é masculino. Antes de palavra masculina não se coloca o acento grave, não ocorre o fenômeno da crase, tá? Não era levado a sério por se tratar de um estado mental, acho que faltou um qualificativo aí, né? Singular ou alguma coisa assim. Antes desse, entretanto, ele colocou uma vírgula, mas de repente até um ponto caberia, né? Entretanto, o número de casos de pessoas com essa enfermidade veio crescendo. Enfermidade, gente. Bom, aí a gente tem que pensar como é que se escreve a palavra enfermeira, né? Enfermeira, enfermeiro. Deixa eu abrir aqui o. Não, eu ia abrir uma tela para dizer, mas eu posso dizer para vocês, né? A gente é com E. Aí o camarada já mandou aqui a pessoa para o inferno, né? Enfermeiro, parece que é o inferno, né? Por conta de uma letrinha, gente. Tá bom? Então tomar cuidado com a grafia das palavras, tá? Pessoas com essa enfermidade, o número de pessoas com essa enfermidade veio crescendo. Pronto, né? Aí aqui já estendeu a argumentação, vamos ver o que vai acontecer mais adiante. Vale ressaltar, inclusive, a gente não ressalta, inclusive, né? Vale ressaltar a importância. Legal, vamos ressaltar a importância. Esse, inclusive, tem que ser entre duas vírgulas. Vale ressaltar que a maioria, o inclusive, é um elemento que a gente pode classificar como algo que embala a continuidade do texto, então ele vem entre vírgulas, né? Vale ressaltar, porém, esse também seria entre duas vírgulas. Eu vou evitar usar nomenclaturas para não tornar o texto muito, a exposição aqui muito técnica, né? Mas sim que você perceba que qualquer elemento que se encaixe nessa mesma função ou nesse mesmo padrão do inclusive tem que ser entre duas vírgulas. Vale ressaltar, vírgula, inclusive, vírgula, que a maioria dos casos de pessoas com essa doença, alguma coisa assim, ele trocou. Com depressão, terminava em suicídio. A maioria dos casos terminava em suicídio perfeito, né? Perfeito na concordância. Suicídio. Essa divisão aqui não ficou boa, né? Suicídio. Esse I ficaria mais recomendável acima. Sui é uma sílaba, tá certo? Esse I só ficaria sozinho se ele fosse uma sílaba que correspondesse à tônica, configurando, portanto, um hiato, né? Saída, por exemplo, saída sim, mas no suicídio não, tá? Tá aqui, deixa eu ver. Onde eu tô mesmo, gente? Eu tô aprendendo a usar esse óculos, gente, tá? É que ele é bifocal, então é multifocal, como é que chama? É isso aí. Olhando em cima é para longe, olhando embaixo é para perto. E aí por isso que eu tô com o nariz empinado, tô parecendo muito arrogante, né? Então dê esse desconto. Essa é uma das formas que esses indivíduos, faltou acento no indivíduo, não indivíduos, acabam encontrando como saída. Aqui, olha o caso da saída, né? Não sei se tem um acento, eu não estou enxergando se ele está montado na perna do quê. Como saída de seus tormentos. Aí mais um problema de, aqui mais grave até, de divisão silábica. Esse N não ficaria jamais na segunda linha, tá? Ele tem que ficar junto com, não pode quebrar essa sílaba, men, seus tormentos. Não obstante,
Outros, aqui, olha, usou de uma certa, aqui foi muito imponente, né? Não obstante, outros efeitos negativos ao se tratar dessa doença outros estão, entendeu? Questão de concordância. Outros efeitos negativos ao se tratar dessa doença estão na falta de aproximação social ou no meio familiar, pois preferem. Aí aqui fica subentendido que são as pessoas que acometidas da depressão, né? Preferem ficar sozinhas, sofrendo tais consequências. Tais, ele gosta do tais, né? Que não é o tais do desenho. Bom, vamos ver o desfecho, né? Aqui, geralmente, gente, se fosse uma redação para o Enem, por exemplo, deveria ter uma proposta de intervenção aqui nesse ponto. Vamos ver o que ele fez, talvez o mesmo modelo, né? Diante das análises supracitadas, a gente pode chamar de análise, foram argumentos, né? Análise é muito aprofundado. Eu diria que foi hiperbólico usar a expressão análise, né? Então, deixa eu ver aqui. Não sei se está gravando, mas agora nessa nova configuração do OBS aparece um quadro, né, com a medida, né, da tela e tudo mais. Mas vamos assim mesmo. Primeira vez que eu gravo depois que atualizei o programa. Diante das análises supracitadas, ou dos argumentos, né, ou da argumentação, evidencia-se que seus problemas causam, bom, seus problemas de quem? Das análises, né? Então não é um problema das análises, é um problema daquilo que foi relatado, né? Daqueles elementos que foram relatados, daqueles dados que foram apresentados, né? Evidencia-se que seus problemas causam efeitos agravantes na sociedade. Então, na verdade, a redação é que faz mal, né? Porque não é a análise que faz mal, entendeu? Então, aqui está dizendo que foram as análises que fizeram mal. Aí tem que dar uma cuidada nisso, né? Vejam, é muito sutil, gente, o limite entre uma argumentação apropriada e o descambar para uma impropriedade ou para uma ambiguidade, né? Vamos lá, diante das análises supracitadas, evidencia-se que seus problemas, vocês já sabem que os seus, ele queria falar da depressão, né? Que os problemas, ou o problema das pessoas, esses seus é muito vago, né? Causam efeitos agravantes na sociedade. Sabendo disso, aí ponto, né? Seria um ponto aqui. Sabendo disso, medidas cabíveis, outra falta de acento, né? Devem ser elaboradas para amenizar seus efeitos na população. De novo, seus, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses seus, porque em português ele é muito impreciso. Digamos que tem um sujeito A e um sujeito B. O sujeito A pegou uma flor vermelha, né? Então, digamos que um sujeito C diga para o sujeito B: Fulano, o A pegou uma flor vermelha e deu para sua mãe. Espera aí, mas sua mãe de quem? Do A ou do B? Isso pode dar bronca, gente. Pode dar aí um problema muito sério, né? Então, a mãe dele, né? Amarra melhor. Aí aqui esse seus está impreciso, mas é seus efeitos de quem? Seus efeitos, os efeitos das medidas cabíveis. Tá vendo? Amenizar os efeitos das medidas cabíveis. Tomar medidas cabíveis para amenizar os efeitos das medidas cabíveis. Ficou muito esquisito isso aqui, né? E assim, não solucionaria mesmo que não houvesse esse problema, porque, sabendo disso, medidas cabíveis devem ser elaboradas. A elaboração de medidas cabíveis não resolve absolutamente nada, né? As medidas cabíveis devem ser aplicadas, devem ser implementadas, não pura e simplesmente elaboradas. Elaboradas é uma parte do processo que pode, usando as palavras do meu redator, amenizar os efeitos do que quer que seja, né? E aí, no caso, seriam os efeitos da depressão, tá certo? Então, aqui, essa é a proposta de intervenção. Essa é uma redação, deixa eu
ficar grandão aqui, gente. Deixa eu me ajeitar aqui que eu vou fazer as considerações finais. Então, deixa eu ficar grande. Bom, gente, esse é o texto. Esse tipo de estratégia de revisão, geralmente que está associado a um processo de leitura comentada, é muito produtivo, sabe? Então, o que acontece? Com o tempo, o aluno cria um dispositivo na cabeça dele em que ele vai precisar inicialmente de mim como mediador. Ele vai pensar duas vezes ao escrever e vai passar pelo seguinte ponto: como essa redação, como esse texto ficaria na voz do professor. Entenderam? Então, o professor funciona, para a gente usar um termo da psicanálise, como um superego, mas vai chegar um tempo em que o aluno deixa de precisar do professor. Aí é o momento chave, quando ele, de certa forma, automatiza a ferramenta da escrita. E esse é o ponto maravilhoso em que a gente pode qualificar o aluno como um escritor. Tá certo? Gente, essa é a correção. O texto é um texto mediano, não é um texto excelente, evidentemente, mas pelas questões que eu apontei, mas não é um texto de todo ruim. Vejam que em várias passagens, pequenos ajustes já potencializariam a qualidade do trabalho. Então, também a gente deve chamar atenção para o fato de que não se deve escrever desatento. Toda atenção é pouco, né? E aí é isso, gente. Quero agradecer a companhia, agradecer ao meu aluno, meu ex-aluno do Colégio Augusto Meira, e pela coragem de mandar o texto para mim, pela iniciativa e pela coragem de me permitir fazer essa correção pública e, desde já, fazer votos de que essa correção acrescente na produção dele, acrescente na percepção dele ao escrever. E assim, gente, uma regra elementar, né, que eu aprendi, foi a primeira que eu aprendi com o meu primeiro grande mestre na arte de escrever ensaios acadêmicos, é o José Arthur Bogeia. Escrever bem é escrever fácil. Então, escrever fácil, gente, não é difícil, mas escrever fácil é escrever bem, tá certo? Então, povo, quem chegou até aqui, não está inscrito no canal, fica o convite. Se inscreva, ative esse sininho das notificações. Se você gosta de arte, cultura, educação, literatura, sobretudo, tem aulas de português aqui super bem-humoradas, eu corrigindo placas, né? Comentando placas, corrigindo textos de outras pessoas, num modelo similar a esse aqui. E em breve eu vou fazer a correção de textos de turmas inteiras, usando esse mesmo padrão. Porque no colégio onde eu trabalho, Augusto Meira, um abraço para toda a meninada lá do Augusto Meira, meus amigos professores, a coordenação, a direção. Eu tenho pouco tempo para fazer isso em sala de aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco do meu tempo de folga para fazer isso. Os meninos vão receber suas redações devidamente anotadas, mas os comentários vão ser feitos por aqui. Eu me sinto muito menos solitário fazendo isso sozinho, mas gravando, de tal forma que eu possa encontrar virtualmente outras pessoas, e também tem o espaço dos comentários, aí vocês podem utilizar também. Tá bom, gente? Muito grato pela companhia, até a próxima e, bom, escrever bem, escrever fácil. Deixa eu fechar aqui. Agora sim. Valeu, gente. Até a próxima.